Primeiro, eu queria agradecer ao senhor por aceitar participar dessa entrevista. Eu estou fazendo um trabalho de história sobre a ditadura militar no Brasil e, como o senhor viveu naquela época, eu gostaria de ouvir um pouco da sua experiência sobre esse período. Meu nome é Matheus Henrique e como o senhor se chama? Meu nome é Zé Maria. Eu nasci, para me falar sobre a ditadura militar, eu nasci pouco antes, né? Em que pese pouca idade, né? A gente envolveu no movimento sociais, sindicais, né? Dentro mesmo da vigência, né? Durante a vigência da ditadura militar. Então foi suficiente para a gente adquirir conhecimento e muitas experiências de militantes que a gente conviveu, para ter conhecimento sobre o que ocorreu, né? Aqui em Divinópolis e no país, né? O que foi, o que significou esse período da ditadura, que foi um dos mais tristes da história do nosso país. Na época que o senhor veio para Divinópolis, você sabia que estava acontecendo uma ditadura militar? Olha, eu nasci aqui próximo a Divinópolis, né? Uma comunidade rural de Itapecerica, Marilândia. Então, assim, a gente, para te falar a verdade, tinha muito pouca informação, né? Na região rural, na época, as comunicações era só via rádio, etc. E já não teve muita informação. Só que em 79, né, eu vim para Divinópolis, e aí onde já comecei o envolvimento, né, e conhecer, onde eu deparei com essa situação. Na verdade, antes de chegar aqui, pouco tinha conhecimento. A gente sabia que existia uma ditadura, que existia 2 partidos políticos somente, que existia repressão, existia um monte de coisa. Mas é exatamente por isso que eu já vim para cá com uma ansiedade muito grande, que eu não concordava com o que estava acontecendo, mas não tinha movimento rural na nossa região que discutisse o assunto. Então, foi aqui, a partir de 79, que eu tomei conhecimento da realidade da ditadura militar. E como os jornais da época retratavam o governo? Olha, na verdade é o seguinte, a liberdade de expressão, né, dentro da ditadura militar foi censurada, né? Os canais, as informações que se tinha da população de forma geral era direto de rádio, de comunicação oficial do governo, que vendia simplesmente a sua forma de governar, as suas ideias, né? A população resistiu, né, aos movimentos sociais. Na época, o principal canal de informação, que eram os partidos, no caso o PCdoB, que é um partido antigo, que foi inclusive caçado na época da ditadura, né? Mas os militantes sociais e nós dos movimentos da igreja, através dos franciscanos, através das pastorais da igreja e dos movimentos sociais de bairro, né? Aí do sindical, que em que pesa a tortura, a cassação dos mandatos do sindicalista, né? Em que pesa a dificuldade. A gente tinha encontros clandestinos, ainda que clandestinos, para poder trocar as ideias e obter as informações corretas, né, sobre o que está acontecendo. De modo que nessa época foi um período, né, dos mais tristes da nossa história, onde direitos das pessoas foram restringidos, o direito de liberdade, o direito à organização social, né, tudo em nome do governo, né, da ditadura. Inclusive, é importante falar que até hoje a gente vê muitos comentários que, na época, o principal justificativa apresentada pelos os golpistas, né, foram a questão da ameaça do comunismo no Brasil, que não existia, não tinha nada a ver, simplesmente uma justificativa para ganhar a população a seu favor. E teve adesão, né? Grande parte da população teve adesão ao movimento. Tanto quanto hoje. Hoje a gente vê, inclusive no governo passado, quantas justificativas das condutas deles, né, do governo, em nome de uma suposta ameaça de comunismo e que não sabe nem
que não existe, nem sabe o que é o verdadeiro comunismo. Né? Então, assim, a informação era restrita, não era uma informação correta, e aí só a resistência dos movimentos sindical, estudantil, social, que rompeu, né? Conseguiu retomar a democracia no país. Né? Sobre o contexto de Divinópolis, pessoas que eram próximas ao senhor ou que o senhor conhecia foram injustiçadas, foram caçadas? Ora, tal qual, né, aconteceu no Brasil, né, que a característica da ditadura foi essa: perseguição, cassação, tortura, prisão, né, restrição de direito, restrição da liberdade. Divinópolis não fugiu à regra. Na época, Divinópolis contava com cerca de 50 e poucos mil habitantes, né, mas já despontava como a maior cidade do centro-oeste, de Minas. E tinha aqui em Divinópolis a rede ferroviária federal, que era muito forte, né? Tinha muitos trabalhadores, então era um polo, né, de concentração de trabalhadores, etc. Então já tinha muitas lideranças, né, e também a ditadura virou os olhos para Divinópolis. Tanto é que aqui aconteceu perseguição, né, aconteceu torturas, prisões, né. Muitos dessas lideranças já morreram, né. Inclusive um fato marcante, já mesmo no ano de 1964, em maio de 1964, já ocorreu a primeira morte aqui em Divinópolis. Um militante do PCdoB chamado Carlos Schimmer, né, teve a sua residência invadida, onde ele resistiu à prisão, né, porque os agentes estaduais, os agentes da força, né, da ditadura, veio buscar ele, e ele resistiu, e dentro da própria casa dele foi assassinado. Né? Em que pese a versão oficial ter sido suicídio, isso era a maneira de justificar as torturas. Carlos Schimmer foi morto no teto da sua casa, escondido no forro da sua casa. Né? E, posteriormente, né, na luta, né, muitas outras pessoas aqui em Divinópolis foram também presos, torturados. Aí teve o Aristides Salgado, né, que era um estudante na época, o movimento estudantil era muito forte, liderou a resistência também. Né? Aí teve o Simão Salobé, que era um advogado militante da época, né? O Celso Aquino, né, fundador do Partido dos Trabalhadores, que em 1980, e grande liderança social aqui na cidade, sindical, advogado, né, que também foi preso, por várias vezes, preso e torturado na prisão. Tinha seus parceiros, tinha vários companheiros, como me lembro aqui do Tadeu Tiburcio, que já faleceu, entre outros, inclusive tem vivos, né, o Fontana, que é o Wagnerino Fontana, foi liderança sindical dos metalúrgicos, né? Beto Cury participou pouco dessa época, mas também sofreu as consequências da ditadura, né? E várias outras lideranças aqui em Divinópolis. Então aqui foi igual aconteceu no Brasil, teve tortura, teve mortes, né? Inclusive outro que faleceu por repressão da polícia foi o Benedito Gonçalves, um metalúrgico lá do centro, na época de uma greve em 79, que aconteceu a greve dos metalúrgicos muito forte aqui em Divinópolis, e em uma passeata ele foi matado, né, pela repressão. Então, assim, teve mortes, teve torturas, teve prisões, né, e muitas lideranças sofreram essas consequências. Né. Eu, por exemplo, já peguei, a minha participação já foi mais, efetivamente, iniciei em 79, mas através de movimentos sociais na igreja, e posteriormente composição sindical, que a gente, para organizar a luta metalúrgica aqui em Divinópolis, nós tivemos que fazer reuniões clandestinas, reuniões dentro de igreja. A igreja teve a sua participação, os franciscanos, né, através, na época, o Frei Bernardino, Frei Leonardo,
o Fernando Dias já morreu, o Fernando Leonardo está vivo. Né? São pessoas que participaram, deram sua contribuição para os resgates, né? Para o enfrentamento da ditadura militar. Então eu também já participei, já desde 86, né, nessa oposição sindical, e já tinha acabado oficialmente a ditadura, mas ela permanece inclusive até hoje. Né? Convivemos com várias condutas governamentais aí, típicas da ditadura. Então, teve os movimentos fortes e Divinópolis participou ativamente, inclusive eu, que foi um movimento nacional, que foi as diretas já, que foi a luta para a aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira, denominada Dante de Oliveira, que visava a retomar as eleições diretas para presidente da República. Né? Então foi um movimento muito bonito, muito grande, né? Grandes comícios na Praça da Estação em Belo Horizonte, que eu, mesmo novinho, já participei, né, desses movimentos. Em que pese a emenda não ter sido aprovada, esse movimento todo repercutiu, né, e ajudou a logo depois a gente conquistar a eleição direta para o presidente da República. Inclusive, com a queda do regime, o que mudou para você efetivamente, na sua realidade, e o que você acha que mudou na sociedade em si? O resultado dessa resistência, resultado desses movimentos sociais, lógico que há aquele sentimento, né, de liberdade, a restauração da liberdade, né, o AI-5, que são os atos institucionais que era típico do movimento da ditadura militar. Salvo engano, foi editado 17 atos constitucionais. O mais conhecido dele é o AI-5, né, que deu ampla liberdade ao detentor dos poderes militares a caçar, a restringir, caçar mandatos, caçar dirigente sindical, prender, inclusive a sociedade civil. Então, assim, a queda do AI-5, né, que foi logo após a 85, né, e com a eleição conquistada pelo movimento das diretas já, a eleição do Tancredo Neves, né, que foi eleito logo em seguida, que pese, como eu falei anteriormente, não ter sido a emenda Dante Oliveira aprovada, mas a oposição conseguiu eleger o Tancredo Neves, que era um intermediário aí não era um militar, né? Já conseguiu eleger o civil. Ele faleceu, não tomou posse, né? Estranhamente, mas o Sarney, que assumiu no lugar dele, de lá para cá, a abertura, a liberdade, que foi o sentimento da liberdade dos movimentos sociais. Aí veio a Constituição de 88, que foi um marco, né, para a conquista do avanço dos direitos sociais. E aí a sensação é essa, em que pese, igual eu já falei também anteriormente, infelizmente vivemos no resquício da ditadura até hoje. Né? Eu me lembro, por exemplo, em 88, que eu já era dirigente sindical dos sindicatos metalúrgicos, né? As greves, os movimentos sociais não tinham essa liberdade ampla. Né? Qualquer movimento dos trabalhadores reivindicatório era objeto de repressão. Né? A gente fazia qualquer movimento, os trabalhadores que faziam, a gente era combatido de polícia. Né? Tantos companheiros nossos, na minha época, eu mesmo, eu tomei uns cacetetes nas costas, sem fazer nada, simplesmente porque estava reivindicando justamente uma pauta de melhoria de condição de vida para os metalúrgicos. Né? Então, assim, agora, hoje, aí que pese ter resquício, né? Porque isso não desapareceu da sociedade, esse espírito de ditadura ainda está entremeado na sociedade, né? Mas com certeza estamos em outro patamar. E temos que continuar as lutas, né? A organização social, para que jamais permita o retrocesso, o retorno desse tipo de regime. Né? E, igual eu falei, a ameaça é constante, tanto internacional como interno, né? Prova disso é o governo anterior, né? Que governou com militar, tanto é que tentou o golpe de 8 de janeiro.
Né? Então, assim, são resquícios da ditadura que está no nosso meio e exige da sociedade, exige dos trabalhadores a manter organizada, a buscar sua organização para continuar enfrentando, para que a gente possa um dia viver em plena democracia. Então é isso, eu queria agradecer de novo ao senhor, porque claramente o senhor tem muito conhecimento sobre. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, né, em que pese a gente não ter a idade, né, quando instaurou a ditadura, eu ainda era muito novo, mas demos a nossa contribuição, né, e vivemos esse período, né, é o resquício desse período que tem até hoje, mas muito forte ali em 88, né, onde veio a Constituição que ajudou a gente a avançar. Né? Então eu agradeço, né, pela oportunidade. Muito obrigado por fazer parte do nosso projeto.